Meus irmãos, nos domingos de manhã deste ano, desde o comecinho do ano, o pastor está pregando a cada culto, a cada domingo pela manhã, em algum capítulo ou parágrafo da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. A razão por que eu estou fazendo isto, tendo-me, claro, sentido orientado pelo Senhor, é porque nossa igreja tem recebido muitas pessoas, louvamos a Deus por isso. Cada pessoa que o Senhor tem acrescentado a este corpo, a esta igreja, é para aumentar a eficácia, o trabalho desta igreja para Deus. Não temos a visão aqui nesta igreja de assistentes, temos a visão de operários. Os membros são operários da obra do Senhor. Então nós imaginamos, melhor dizendo, senti-me verdadeiramente dirigido por Deus, que era oportuno fazermos um alinhamento, as posições da igreja ficarem muito bem manifestas, tanto manifestas em palavras, como são as palavras que ao final de cada mensagem nós lemos, como enraizadas e bem fundamentadas na palavra de Deus. É a razão pela qual você pode ver ao final de cada resumo e no final de cada pregação, eu faço uma pergunta, a igreja responde, a resposta é extraída deste documento e ao final vem referências bíblicas que você pode pessoalmente consultar e nelas meditar. Isso vem num tempo, irmãos, em que a verdade propositiva, a verdade absoluta, a verdade revelada está posta em xeque na cultura da nossa sociedade. Não sejamos tolos, isso tem infiltrado as igrejas. De maneira sutil, é claro, mas tem infiltrado as igrejas, causando, se qualquer cisão é prejuízo para o reino de Deus, a cisão doutrinária mais do que qualquer outra. A fraqueza doutrinária mais do que qualquer coisa. E é por isso que desde janeiro, domingo após domingo, eu tenho pregado. Você observou, não é um estudo detalhado de cada frase da declaração doutrinária, mas uma mensagem que eu extraio, reflexões sobre o que significa crer em cada uma destas coisas. E verdadeiramente, pelo menos para mim, tem sido muito gratificante e de crescimento e aprendizado. Ao final do culto de ontem de manhã, quero dizer, domingo passado de manhã, apesar de termos ficado sem energia elétrica, eu fui procurado por cerca de uma dúzia de irmãos, me pedindo que fizesse novamente um estudo sobre aquele tema da pregação de domingo passado. Na verdade, me sugeriram que eu repetisse a pregação de domingo passado desse domingo, mas aí não era a melhor forma, penso que não. Mas oportunamente, quem sabe, podemos verdadeiramente revisitar o assunto, estudando num encontro especial, algo dessa natureza. Hoje nós chegaremos ao capítulo número 7 da Declaração Doutrinária, que tem como tema o Reino de Deus. Você tem aí o resumo da pregação, cujo título é Verdades Bíblicas sobre o Reino de Deus. Eu peço ao meu irmão que abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17 e você se colocará em pé para fazermos a leitura dos versos 20 e 21. Lucas 17, verso 20 e 21. Ouça. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus, agora eu estou usando a ACF que diz, está dentro de vós, mas talvez muitos tenham aí alguma tradução que diz, está no meio de vós. As duas traduções são possíveis diante da fraseologia original. No entanto, pensa-se, e eu pessoalmente penso dessa forma, que a melhor maneira seria, o reino de Deus está entre vós. Disse Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós ou no meio de vós. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Dizemos amém. Pode se assentar, por favor. Vamos resgatar algumas lembranças aqui agora. E as lembranças que nós vamos resgatar, todo mundo aqui que viveu a década de 90 ou antes, lembra-se daqueles televisores gigantes? Onde foram parar, não é verdade?
Os móveis eram fundos abertos para caber aqueles televisores. Lembram-se, eu me lembro quando chegou na minha casa uma televisão de 29 polegadas pela primeira vez, a gente se sentiu um milionário. 29 polegadas da Sharp. Estranhamente, existia, é verdade, a gente tinha alguns primos ricos que tinham TV a cabo, mas eu não sei você, mas a gente usava televisão aberta mesmo, aquela antena que... Você lembra daqueles programas? Vai, não se faça de muito importante, não. Reconheça. Crente não assistia Domingo Legal, eu sei que não. Mas, eu imagino que não. Mas alguns outros programas de televisão a gente assistia. Cidade Alerta, Linha Direta, aqueles programas, aqueles noticiários. Eu lembro criança, assistindo noticiários que mostravam aquelas terríveis rebeliões que aconteciam nos presídios. Eu acho que ainda acontece, mas eram muito terríveis. Eles queimavam os colchões, eles faziam os funcionários dos presídios de reféns, faziam exigências. Você lembra de uma terrível que teve, que o governador de São Paulo ficou pressionado pelo pessoal que estava em rebelião dentro do presídio? Você se lembra disso no Carandiru? Você se lembra disso? A intervenção policial, coisas assim... da história do Brasil. Crianças muito novas, desculpa, viu? Isso não é da época de vocês. Aquele presídio em rebelião, aqueles presidiários em motim, são a humanidade. Essa é a perfeita cena da humanidade. Deus é o Senhor deste mundo, como eu afirmarei na minha pregação. Deus é o rei absoluto deste mundo. Mas alguma parte do reinado de Deus está em rebelião contra a sua soberania. Alguma parte do reinado de Deus está se levantando contra o seu governo. A parte que se levanta contra o reinado de Deus são os seres humanos rebeldes e desobedientes à santa lei do Senhor. Então a cena é exatamente esta. Perfeita comparação. O mundo é uma grande rebelião cósmica contra o céu. E nós queremos então tomar as coisas aqui para nosso próprio governo, nosso próprio domínio, e fazemos exigências contra Deus. Não aceitamos, é evidente, é óbvio. Uma rebelião não destrona. Vamos lembrar aquela cena lá do Carandiru. Nunca, em nenhum momento um governador do estado de São Paulo deixou de ser governador porque tinha um bocado de rebeldes lá, de rebeliados dentro de um presídio. Nunca um presidente foi tirado do poder por causa disso. A humanidade rebelde não destrona Deus. Entendeu? A humanidade ser rebelde não destrona Deus. Nos coloca em oposição a Ele. Nos coloca em oposição ao seu domínio, mas destroná-lo? Jamais. E o retrato bíblico completo, esse aqui é o resumo da pregação, é que hoje já existem pessoas rendidas a Deus, que aceitam o seu reinado, aceitam o seu domínio e sua soberania, e essas pessoas, os servos do Senhor, apontam, são provas vivas, evidências, de que em breve o Senhor Jesus Cristo vai terminar de vencer essa rebelião. Vencida já está. Ele terminará de suprimir essa rebelião, e Ele vai trazer novamente a plenitude do seu reinado sobre o mundo. Essa é a doutrina bíblica do reino de Deus em síntese. Vamos voltar ao texto que lemos. Diz o texto que o Senhor Jesus foi interrogado pelos fariseus. Quando havia de vir o reino de Deus? Já se encontrou numa conversa cheia de melindre, de sutileza? Essa era uma delas. A pergunta deles era toda capciosa. Na mentalidade deles e de todos que estavam assistindo aquilo, porque os fariseus nunca tinham perguntas sinceras, eles sempre queriam era criar cena. Na mentalidade deles e dos que estavam assistindo, reino de Deus significava uma coisa: a restauração da nação de Israel. Já tinham passado muitos anos desde que Israel nunca mais foi uma nação autônoma, nunca mais foi uma nação estabelecida de verdade, nunca mais teve um rei da linhagem de Davi que Deus tinha escolhido. Então a pergunta era essa: se Jesus era o Messias, opunham-se os fariseus. Então quando o Messias vai restaurar o reino? Quando o Messias vai expulsar os romanos daqui? Quando o Messias vai nos trazer de volta o reino que nos foi prometido desde os ancestrais, desde os pais de geração em
geração perpetuamente. A resposta do Senhor Jesus Cristo é absolutamente sábia, como tudo que Jesus Cristo diz. Ele lhes disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, para este momento, é assim que eu entendo, não pensem que o reino de Deus terá essa manifestação. Não se dirá ei-lo aqui ou ali, porque o reino de Deus, por isso eu ressaltei desde a leitura que a melhor tradução seria está no meio de vocês, como diz a Nova Almeida, porque ele estava referindo-se a si mesmo, ao próprio Senhor Jesus Cristo, estando ali. Em outra ocasião ele diz: se eu expulso os demônios, então o reino de Deus é chegado a vocês. E dessa forma Jesus Cristo estava dizendo que a sua obra era o início, não a plenitude, não a completude, não o todo, não o total, mas o início da obra, da restauração, da implantação do soerguimento do reino de Deus no mundo. Então, como eu já resumi aqui desde a introdução da mensagem, hoje nós veremos juntos 3 dimensões bíblicas pelas quais nós devemos compreender a doutrina do reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino absoluto de Deus. Se você está tomando nota aí no seu resumo, em primeiro lugar, o reino absoluto de Deus. São palavras bíblicas. Salmo 93, versículo 1, o Senhor reina. Não está escrito reinará, nem tampouco reinou. O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo está firmado nele, no seu poder, na sua soberania, nas suas determinações, no seu propósito, e não poderá vacilar. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 6, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, atenção, não és tu que dominas sobre os reinos das nações. Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Provérbios 21, 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, assim é o coração do presidente, assim é o coração dos legislativos, assim é o coração de todos os poderosos. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Amós 3,6, tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade? Você vai se sentir desconfortável com o final do versículo. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Salmo 115, versículo 3. Mas no céu está o nosso Deus, e fez tudo como lhe agradou. Se nós tomássemos estes versículos sem nenhuma ressalva, sem nenhum equilíbrio bíblico, sem nenhuma ponderação bíblica, nós concluiríamos que Deus é mau. Deus é corrupto de caráter. Porque se nós tomarmos isto sem ressalvas, sem ponderações bíblicas, é a mesma coisa que dizer que então todas as coisas boas que acontecem vêm de Deus, mas que todos os pecados e loucuras e malícias e coisas horríveis e terríveis que acontecem nesse mundo, igualmente vêm. Seria a mesma coisa que dizer isto. A verdade, a afirmação que a Bíblia Sagrada está fazendo para nós é: Deus é o dominador absoluto. Estas coisas que contrariam sua vontade, pecados e transgressões e malícias e todas as coisas deste mundo que afrontam o caráter santo e justo de Deus, mesmo que sendo sim fora do seu querer, mesmo que sendo sim fora de suas determinações, no entanto, de alguma maneira que só Ele, que é santo, sábio, bom, poderoso, maravilhoso, eterno, Deus santo, pode fazer, servem ao final aos seus propósitos, aos seus objetivos, ao seu plano. Só Deus pode fazer isso. As coisas acontecem contrárias à vontade dEle, mas Ele é tão poderoso, o nosso Deus, que Ele faz com que elas se encaixem como peças perfeitas dentro do seu plano maior. 2 exemplos bíblicos. Quando Jacó morreu, seus filhos estavam todos apavorados e disseram uns para os outros: agora é a hora da vingança de José. Ao se aproximarem de José, José lhes disse, Gênesis 50, 20, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem. Deus o intentou para bem, para, como se vê nesse dia, conservar muita gente com vida. As ações dos irmãos de José, absolutamente imorais, totalmente pecaminosas, totalmente contrárias à vontade de Deus. Porém,
de maneira que só o soberano Deus pode tudo conduzir. Fizeram serviço, inclusive de alguma maneira que é incompreensível ao homem, parte do seu plano para nós. Segundo exemplo, pense comigo. A crucificação de Jesus Cristo foi o ato mais vil da história da humanidade. A pior coisa que já foi feita neste mundo, a maior injustiça, a maior atrocidade, o maior crime, o maior pecado, o maior delito de todos. Deus, o Pai, santo e incorruptível, não teve nenhum agrado nas ações daqueles homens pecadores que foram os imediatos responsáveis pela cruz de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, está escrito em Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo, ferindo-o por nossas transgressões. Pense nisso, meu irmão, porque isso é muito grande, este exemplo, esta verdade bíblica. A crucificação, um acúmulo de pecados de pessoas más e violentas contra o santo, justo, puro Filho de Deus. No entanto, porque Deus é o Rei absoluto, serviu ao seu propósito maior, fincado em seu coração desde a eternidade. A redenção dos pecadores por meio do sangue que é na cruz foi derramado. Então nós temos aqui provas de como podemos ver a soberania de Deus em ação, mesmo quando sua vontade é contrariada, mesmo quando o seu caráter é ferido e ofendido. Deus pode governar, reger e conduzir todas as coisas de acordo com o seu plano glorioso. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Muitos de vocês leem os livros do John Piper, eu também, por isso eu citei essa palavra dele. Está lá no podcast dele, Ask Pastor John, pergunte ao pastor John Piper. O pessoal manda a pergunta, ele grava a resposta. Perguntaram para ele, como pode ser que a soberania de Deus se reconcilie com todas as coisas que acontecem? Como a gente consegue encaixar essas peças que aparentemente não se encaixam jamais? Resposta. Claro, a resposta é um pouco mais longa do que isso, eu cito só o parágrafo final. Em qual mundo você prefere viver? Um no qual o homem, ou o diabo, ou o acaso governam o que acontece, ou um mundo no qual um Deus de infinita bondade, infinita sabedoria e infinito poder faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que confiam nele e para a glória do seu nome. Qual mundo você prefere viver? No mundo onde coisas acontecem fora do controle de Deus, primeiro, esse mundo não existe, não depende de você querer ou não. Mas segundo, a verdade é que crermos que todas as coisas acontecem de acordo com a sabedoria de Deus, mesmo quando nos é incompreensível, irmão, conforta o nosso coração. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, e ele viveu uma grande tragédia pessoal. Ele e sua esposa tinham 2 filhos, no espaço de poucos meses, os 2 filhos morreram. Trágico. Após o velório do segundo filho, veio o culto dominical. A igreja tinha oferecido ao pastor um tempo para ele poder descansar a cabeça, o coração, mas ele quis pregar. E o título da sua mensagem naquele domingo, imagina a expectativa da igreja para ouvir o que o pastor teria a dizer enquanto vivia uma crise tão grande. O título da mensagem foi: Meu Deus não erra. Meu Deus não erra. Quando você canta, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto, o que você está cantando é que você crê que Deus é soberano sobre um câncer, sobre um acidente, sobre um luto, sobre um óbito, sobre uma crise, sobre uma perda, sobre uma traição, sobre uma dor. Quando você diz que Deus é soberano, ou você crê nisso de verdade, ou você crê num Deus inventado da sua própria imaginação, que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia reina absolutamente. Ou seja, primeira verdade deste ponto em seguida, ou seja, o Senhor reina. Este mundo não está desgovernado. Este mundo não está desgovernado. Os acontecimentos podem ser complexos, difíceis de compreender, difíceis ainda mais de enfrentar, mas o Senhor reina. Nosso Deus não erra. Nosso Deus não é pego de surpresa. Nosso Deus não tem plano B. Nosso Deus não erra. Mas
Também é verdade, a segunda seta aí, também é verdade que as coisas não são como Deus quer que seja. Aqui é um reino sequestrado, parcialmente invadido, uma rebelião já vencida, mas ainda vivendo os seus últimos momentos. Na pregação de domingo passado à noite eu citei O Peregrino de John Bunyan, e John Bunyan escreveu também outro livro, chamado Guerra Santa. Já fiz referência a este livro pelo menos uma vez neste púlpito. A Guerra Santa conta a história de uma cidade chamada Alma Humana. Se você conhece John Bunyan, você vai entender. Conta a história de uma cidade chamada Alma Humana, que foi criada pelo rei Shaddai, para servir como palácio e jardim do seu filho, o príncipe Emanuel. No entanto, um invasor rebelde chamado Diabolos faz um acordo com os 3 líderes da cidade: o Senhor Entendimento, o Senhor Juízo e o Senhor Vontade. E consignado com esses 3, toma a cidade, tira a cidade do príncipe Emanuel, tira a cidade do governo do rei Shaddai. E então o livro conta a Guerra Santa. É a história do rei Shaddai e do príncipe Emanuel lutando para conquistar de volta a cidade de Alma Humana. É um retrato, meu irmão, muito verdadeiro da realidade na qual nós nos encontramos. Em segundo lugar, eu falei em primeiro lugar o reino absoluto de Deus. Em segundo lugar, o reino presente de Deus. O reino presente de Deus. No tempo presente, o reino de Deus está no mundo pela ação e testemunho. Dê atenção a este parágrafo escrito aí no resumo da mensagem. Pela atenção e testemunho de cristãos que, movidos pelo Espírito Santo, fazem a diferença da obra de Deus. Jesus subiu ao céu, mas enviou o Espírito que atua por meio dos salvos. O reino de Deus é real sobre muitos, mesmo não sendo total ainda. E isso serve de prova e sinal da realidade por vir. A tese que eu estou apresentando aos meus irmãos, fundamentado na palavra de Deus, é de que, ainda que a humanidade viva em rebeldia contra o Senhor Deus, Deus tem agido neste mundo. E o agir de Deus, por meio do seu Espírito Santo, que é a presença de Jesus conosco, por meio de sua palavra, consiste em restaurar as pessoas. E essa restauração é um sinal, mesmo diante daqueles que não creem, é um sinal de um reino maior, de um reino por vir. Isso, irmão, se bem entendido, vai servir de norte, de guia, de orientação para a nossa vida individual como cristão, tanto eu quanto você, como também para as operações desta igreja, que quer ser uma igreja fiel e que quer ser uma igreja que opera para a glória de Deus. Você sabe quais são os perigos principais que rodeiam uma igreja como a nossa? É de nós simplesmente trocarmos as prioridades. É de nós passarmos a priorizar a nós mesmos sobre a obra do Senhor. É de nós passarmos a fazer as coisas para atendermos a nós mesmos do que para atender o Senhor. Este é o perigo. Se você acha que o diabo vai conseguir infiltrar uma heresia aqui, que nós vamos negar a Trindade, você acha que ele vai conseguir fazer isso? Você acha que ele consegue de hoje para amanhã fazer essa igreja abandonar o Evangelho? Não, agora nós queremos salvação por obra, salvação por processo, reencarnação, qualquer coisa do inferno dessa. Você acha que ele vai conseguir? Você acha que o diabo vai conseguir infiltrar aqui uma teologia liberal de um dia para o outro que vai negar que Jesus Cristo ressuscitou, que nasceu de uma virgem, que os milagres eram reais? É claro que não. Graças a Deus não. As portas estão bem fechadas para isso. Mas você acha que ele desistiu? Você acha? Não. Vamos, como disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então vamos semear um pouco de conflito na igreja. Vamos semear um pouco de confusão na igreja. Vamos semear um pouco de intriga na igreja. Vamos semear um pouco de mágoa e de amargura na igreja. Mas para que eu não perca o ponto, essas são observações colaterais, secundárias. Ele não vai conseguir desviar a heresia aqui, não vai, graças a Deus. Eu penso que de hoje para amanhã não. A próxima geração tem que ficar firme em nome de Jesus, amém. Estamos trabalhando para isso.
Mas esta geração pode preferir uma cadeira confortável do que a obra missionária. Esta geração pode preferir algo que seja voltado para nosso próprio benefício e interesse, para nossa própria vantagem. É fácil. Aí a gente transforma a igreja, em vez de ser uma operância do reino de Deus, em algo que serve a nós mesmos. Não é igreja, é sindicato. Não é igreja, é clube de vantagens coletivas. Não é tão difícil se você pensar bem. Nossa vida individualmente, eu e você como cristão, você como eu, marido, pai, você minha irmã, esposa e mãe, você que é filho, você que é um jovem cristão no meio de outros jovens incrédulos ao seu redor. Nossa igreja, como uma igreja unida, trabalhando para o Senhor Jesus Cristo, existe algo que nós temos, que é a função, que é o que Deus nos outorgou fazer, que é sinalizar perante as pessoas, individualmente, coletivamente, que o reino de Deus existe nas nossas vidas. E o reino de Deus virá pleno no breve por vir. Então eu fiz uma lista curta, está aí no seu resumo, 5 colocações sobre como a vida dos crentes hoje sinaliza para o mundo o reino de Deus agora e no porvir. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A primazia, número 1, a primazia do Senhor Jesus Cristo em toda a vida de cada cristão. A primazia do Senhor Jesus Cristo em toda a vida de cada cristão. Quando alguém conhece um crente que verdadeiramente ama o Senhor Jesus, não só de palavras, mas verdadeiramente o ama, isso implanta um grande testemunho de que Jesus Cristo é o Rei, pelo menos desta vida. E este reino de Jesus Cristo permanecerá e, por fim, se manifestará completamente. Uma das formas, eu poderia pregar sobre isso domingos e domingos. Uma das formas como nós demonstramos a primazia do Senhor Jesus Cristo em toda a vida de cada cristão, é quando nós zelamos por Ele. Você zela por Ele na sua leitura bíblica, você zela por Ele na sua adoração, na sua devoção, você zela por Ele em prestar culto ao Senhor. Ei, olha essa frase que eu li hoje de manhã, eu achei o máximo. Você nunca sabe qual vai ser o culto que Deus vai falar ao seu coração de maneira extraordinária, não é verdade? Você nunca sabe, mas uma coisa você sabe, não vai ser o culto que você faltou. Anotou essa aí? É boa de Instagram. Você nunca sabe qual vai ser o culto em que Deus vai tocar o seu coração de maneira extraordinária, mas pode ter certeza que não vai ser o culto que você faltou. Número 2, João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Número 2, o amor dos cristãos uns pelos outros. Meus irmãos queridos, o amor dos cristãos uns pelos outros sinaliza para o mundo que existe uma coisa que o mundo já esqueceu há muito tempo. Amor entre amigos o mundo conhece. Amor entre familiares, o mundo conheceu, está acabando. Amor com pessoas estranhas. Amor com pessoas assim de outra classe social, que moram em outro bairro, que torce para outro time, que vota em outro partido, que não tem nada a ver com a sua realidade. E que você ainda demonstra amor, chamando de irmão, servindo, quando não cuidando. Não se engane. Isto é uma coisa raríssima no mundo de hoje, e que serve porque Jesus Cristo não erra nunca. Então ele disse: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando o mundo vê, quando um incrédulo vê crentes em conflito, em competição, em disputa, quando um incrédulo vê crentes em conflito, em competição e disputa, desmonta-se por completo essa palavra da parte do Senhor. O que prova perante o mundo é o nosso amor uns pelos outros, pelos irmãos. É o perdão, é o cuidado, é o serviço. Filipenses 2,15 diz que os crentes resplandecem como estrelas no mundo, no final do versículo.
O contexto mais amplo nos mostra, número 3, a resistência dos cristãos à decadência moral do mundo. A resistência dos cristãos à decadência moral do mundo. Quando nós firmamos nosso caminho na palavra do Senhor, porque Deus é o Rei sobre a nossa vida, e nós não embarcamos juntos na espiral decadente, descendente, moral do mundo, mas pelo contrário, sustentamos os padrões de Deus, então, nós mostramos, e a Bíblia diz isso, estrelas no mundo, reluzindo no meio da escuridão espiritual que recobre a terra. Número 4, o esforço dos cristãos em testemunhar o Evangelho ao mundo. Diz o Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu estava assistindo um recorte de um vídeo que me chamou muita atenção. Agora pensando bem, é um pouco polêmico, mas tá bom. Era uma mulher, em algum programa de televisão, conversando com uma professora de estudos africanos. E ela estava dizendo que, na visão dela, os afrodescendentes deveriam voltar para as religiões nativas africanas, como preservação da sua cultura, como preservação da sua identidade. A resposta daquela professora, o professor universitário nos Estados Unidos de estudos africanos foi: você sabia que você sabia que 50% dos africanos são cristãos? Percebeu a diferença? Você sabia que 50% da população do continente africano consiste em cristãos? Sabe por quê, irmão? Porque 150 anos atrás, alguns consagrados abriram mão de uma vida confortável, abriram mão de planos para uma vida bem-sucedida, abriram mão de estudos, carreira, família, lar, e foram, confiando somente em Deus, para se embrenhar no meio daquilo ali, e pregar o Evangelho, e libertar as pessoas que serviam aos demônios, para libertá-los com o poder do Evangelho. Agora, se você parar para pensar bem, não é só lá no interior da África, não, aqui no Brasil. Se existe esta igreja, ela existe para a glória de Deus, é porque 100 e tantos anos atrás, uns jovens como os jovens desta igreja aqui, uns jovens decidiram que não ia ser médico, advogado, juiz, professor, o que foi para missões. E eles vieram para o Brasil, que naquele tempo ninguém imaginava. Eles vieram para o Brasil. E um sueco chamado Eurico Alfredo Nelson, em 1908, chegou nessa ilha de São Luís. E começou uma igreja batista no centro da cidade, que é a PIB de São Luís. E eu estava pregando em Floriano outro dia, em 1914, ele estava lá em Floriano. Eu falei, gente, ninguém segurava esse homem, não é possível. Está o nosso irmão Sandro nos visitando essa manhã, bem-vindo, Sandro, lá da primeira igreja batista do Pará, Eurico Nelson. Você vai em Manaus, primeira igreja batista de Manaus, Eurico Nelson. Quando a igreja continua fazendo isso, missões não é um negócio do século passado, missões é para hoje, em nome de Jesus, amém. Quando a igreja faz isso, a igreja está testemunhando perante o mundo que o Senhor reina. Quinto lugar, Tiago 1,27, a religião pura para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas. As demonstrações de misericórdia e compaixão para com os de fora. É engraçado porque a maioria das pessoas que pregam sobre o reino de Deus vai direto só nesse ponto. E eu pensei em hierarquizar, e segundo o meu discernimento, isto vem, claro que faz parte. Quando a igreja demonstra cuidado com pessoas, inclusive incrédulas, primeiro os irmãos, como está em Gálatas, mas quando a igreja demonstra cuidado com pessoas incrédulas, quando a igreja demonstra misericórdia e compaixão de maneira real, não estamos falando só de amenizar, não, estamos falando de fazer diferença concreta na vida das pessoas. A igreja está sinalizando que o Senhor, um Deus compassivo, que o rei deste mundo é um Deus misericordioso, que o Deus deste mundo não olha só para os ricos e poderosos, que o verdadeiro rei deste mundo olha para pessoas e tem compaixão de pessoas que desgraçaram a sua vida. É isto que a igreja está mostrando. Quem é o rei deste mundo? Quem é o rei deste mundo? Nós estamos dizendo para o mundo, o Senhor reina. Terceiro lugar, o reino futuro de Deus. Terceiro lugar, o reino futuro de Deus. No belíssimo livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, lemos:
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, eu penso que isso é para o porvir, ok? Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Olha, que para entender este versículo, a gente não precisa ficar mergulhando em profundidade de escatologia. Não importa se você é amilenista, pós-milenista, pré-milenista, nem sabe o que é ista, não importa. Todo mundo que crê na Bíblia crê em três coisas. Crê que Jesus voltará, retornará pessoalmente, a letra A aí. Independente de questões teológicas, todos os cristãos bíblicos creem. A, Jesus retornará pessoalmente. B, em sua vinda desfará todo o mal. C, que estabelecerá plena e definitivamente seu reino glorioso. Não precisamos de minúcia teológica. Todo cristão que crê na Bíblia crê nessas três coisas. Em 1 Coríntios 15, versículo 22, escreveu o apóstolo Paulo, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. Atenção para este versículo, é o versículo 24 de 1 Coríntios 15. Depois virá o fim, quando Jesus Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Vou ficar por aqui. Ou seja, cremos como cristãos que o Senhor é o Rei absoluto de todas as coisas. Cremos como cristãos que Ele é nosso Rei em particular, Rei de nossa vida individualmente, Rei de nossa vida como igreja do Senhor, e buscamos demonstrar isso, que somos súditos desse Rei, buscamos demonstrar isto, que somos súditos desse Rei. Eu conheci anos atrás uma senhora que morava no Brasil há anos e anos, mas era cidadã francesa. Todo jogo da Copa ela torcia pela França. Lembra daquela em 1998, lembra? Deixa para lá. Eu estava lá. Eu falei que hoje a gente ia entregar a idade na pregação. Aquela senhora francesa que eu conhecia muitos anos atrás, toda vez que ela ouvia La Marseillaise, ela se colocava em pé. Ela estava no Brasil, casada com um brasileiro, filhos brasileiros, não ia na França há 40 anos. Ela era francesa. Ela amava a bandeira da França, ela amava o hino da França, ela amava a história da França. Você está no mundo. Você está no mundo, nasceu no mundo, filho de gente do mundo, seus filhos nascem deste mundo, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos de uma outra pátria, uma pátria celestial. Nós temos um rei sobre nós, o rei Emanuel. E o que nós estamos fazendo? E o que nós estamos dizendo para o mundo então? O rei Emanuel, daqui a pouquinho chega. Daqui a pouquinho o rei Emanuel chega. E quando ele chegar, toda essa rebelião contra o seu domínio há de se desfazer. Toda essa rebelião contra o seu soberania, contra o seu reinado, será desfeita. Você acha esse mundo bonito? Tem muita coisa bonita nesse mundo. Espere para ver os dias do rei Emanuel. Os dias do rei Emanuel serão dias de plena paz, de plena felicidade, a plenitude da bênção. E as promessas de Deus cumpridas, e nós seremos o seu povo, glorificando o nome do nosso bendito Rei.